Bem, para iniciar esse vídeo, eu tenho que dizer que hoje é um dia muito feliz para mim. Afinal de contas, a Comgás, que é uma empresa que eu particularmente invisto e tem uma tese bastante forte nesse segmento, divulgou os seus resultados. Mas não só os resultados foram interessantes para mim, afinal de contas, eles vieram muito em linha com aquilo que eu havia projetado. Mas o mais interessante é que ela anunciou um outro pagamento relativo ao ano de 2023 no valor de mais de R$ 12 por ação. Claro, é uma empresa que ela está exatamente ali num segmento que é bastante conhecido por nós, que basicamente é a distribuição de gás. Ela então, ela faz a captação desse gás através de contratos, especialmente ali com a Petrobras. Então a Petrobras fornece esse gás para a Comgás, ela faz ali, vamos dizer assim, uma curadoria, ela consegue ali fazer a distribuição para as pessoas, ela cobra naturalmente por esse serviço, instalação, etc, enfim, aquilo que a gente conhece. Então, ela tem os resultados e isso que eu vou trazer aqui para vocês na tela, tá bom? O resultado saiu no dia 27, saiu bem de noite, na verdade, esse resultado aqui ele saiu mais ou menos umas 9 da noite. Então, esse vídeo vai sair no dia 28 para você, bem de manhãzinha, tá bom? Então, para você ficar atento a esse vídeo. Ponto é que em relação às demonstrações de resultado, você não vai ter aquelas coisas bonitas que normalmente você vê em outras empresas, né? Aquelas fotos, aquelas explicações. Basicamente, aqui na Comgás, você tem um relatório mais sucinto. Tanto é que você pode ver aqui que eles apenas têm as demonstrações financeiras, que são aquelas demonstrações obrigatórias. Aquele press release, release de resultados, enfim, apresentações, tudo isso, a empresa pode fazer. Mas como ela é uma empresa com basicamente menos de 1% de free float, ela não vai gastar dinheiro, não vai gastar tempo com isso. No entanto, o que você precisa saber? Você vai ser contemplado provavelmente com os resultados da COSAN no dia 28, depois que o mercado ele fechar. E muito provavelmente, lá no comecinho da próxima semana, afinal de contas, sexta é feriado, nós teremos provavelmente a apresentação deles. E lá, o próprio gestor da Compass, empresa, que é uma holding que controla praticamente toda a Comgás, e a Comgás é boa parte do resultado da Compass, ele vai lá e fala um pouco dos resultados, dos desafios, dos investimentos e outras tantas coisas. Então, vale a pena lá no resultado da COSAN, quando forem falar da Compass, você tomar notas aqui do que pode ser o futuro da Comgás. No entanto, ele já fez um contrato aqui de mais de 15 anos de fornecimento de gás, ou renovou esse contrato com a Petrobras, então eu tenho pelo menos uma previsibilidade que nos próximos 15 anos nós teremos gás e nós teremos aqui dividendos bastante altos. Fato é que aí, trazendo você aqui para a tela, você vai enxergar aqui no demonstrativo de resultado, ano contra ano, no geral, o resultado bruto ficou praticamente igual por aqui, basicamente R$ 1 milhão, que não foi o mesmo resultado. Naturalmente, a receita operacional caiu um pouco. Essa receita operacional é muito advinda de um fato em específico. Em 2022 e também alguns anos atrás, os resultados advindos da área industrial, o gás que vai ali para a indústria, foi mais forte. Ao passo que já em 2023, no comecinho mesmo, eles já tinham notado que iria cair e de fato caiu, fazendo com que o resultado viesse um pouco menor, eu digo, receita operacional líquida viesse um pouco menor, mas o resultado bruto viesse bastante em linha. Isso foi refletido aqui no resultado líquido, né? Ou seja, o lucro líquido da empresa, que ficou em 1,4 bi face a 1,8 bi do ano passado. No geral, você pode verificar aqui que nós tivemos por ação preferencial e ação ordinária, tá? Você vai ver o lucro distribuído, ficou em basicamente R$ 10 para as ações ordinárias, CGAS 3, e para a CGAS 5, que é a ação preferencial, R$ 11,44. E aí, o que é o mais interessante disso tudo, né? Eles fizeram aqui uma proposta de dividendos que geraria para quem tem as ações ordinárias o valor de R$ 10,92, ao passo que para quem tem as ações preferenciais terá o valor de R$ 12. Qual que é o ponto aqui? Esse valor ele é relativo, certo? Ele é relativo ao lucro do exercício de 2023. O que você precisa se recordar? Vamos esquecer uns centavinhos aí que ela pagou, acho que pagou 2 centavos recentemente, então não vou nem botar na conta. Fato é que lá no comecinho do ano distribuiu-se o valor de R$ 4. Se você for pegar, portanto, o valor relativo ali ao ano de 2023, ao que foi efetivamente distribuído pelo lucro, você teria então o valor de R$ 16 por ação. Qual que é o ponto, né? Essa ação, ela é nominalmente cara. Ela está hoje custando ali os seus R$ 110 e eu, particularmente, tenho como preço médio o valor de R$ 120. Sim, o valor mais alto, proporcionalmente eu estou perdendo. No entanto, olha só que interessante. Eu estou perdendo aproximadamente na cotação 8%.
Isso porque eu decidi montar a posição recentemente. Para quem acompanha aqui no canal, tem basicamente ali 6, no máximo ali 7 meses que eu montei uma posição na Comgás. Crente exatamente de que eu conseguiria ter um retorno bastante interessante em termos de dividendos. Não porque é uma empresa que talvez vá crescer muito, ela tem alguns projetos que são interessantes para interligar o gás em outros lugares que ainda não são tão atendidos, que ainda você necessita do botijão de gás, outros lugares que você pode fornecer o GNL, que é o gás ali para os carros, né, alguns carros movidos a gás. Então, ela quer aumentar um pouco, não que vá melhorar muito mais a receita, mas essas melhorias de fato podem trazer um resultado interessante para o lucro líquido. Enxergando, além disso, uma das principais lições que o Buffett trouxe, eu até fiz um comentário a respeito do livro com as principais lições que está lá na nossa área de membros. Muito do que ele trouxe das lições eu aplico dentro da minha estratégia de investimentos. E pensando exatamente no que o bom velhinho lá trouxe pra gente, falei, poxa, deixa eu procurar uma empresa que tenha esse diferencial competitivo, margens boas, tenha contratos previsíveis, etc, etc. Cheguei então na Comgás. E aí, mesmo que você faça em relação ao meu yield, vamos considerar que ela pagou R$ 16, e eu vou dividir por 124, se não me engano, o preço médio que eu tenho. Gente, eu recebi basicamente aqui 13% de dividendo. Mas vamos considerar, e eu sei que tem pessoas que têm esse preço, que carregam com gás há anos, 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 anos. Que tem um preço, por exemplo, na casa dos seus R$ 60. Sim, é verdade, essa ação já foi muito mais barata. Imagina a pessoa que recebeu esses R$ 16 divididos pelos 60. Gente, eu estou falando de algo perto dos seus 27% de yield on cost. Não estou exatamente aqui dizendo que você deve sair comprando com gás loucamente. Na verdade, eu não vou falar para você comprar com gás. Por quê? É uma ação ilíquida. Pode acontecer de a Compaz ela decidir fechar o capital aqui e você ficar preso porque eles têm a maioria do capital. Então, se eles decidirem fechar por, sei lá, R$ 50, pode acontecer de você ter um certo prejuízo aqui. No entanto, pensando em termos de investimento e pensando que seria, entre aspas, a mais arriscada da minha carteira, já que traz lucros bilionários, paga um bom dividendo, o único risco para mim seria a liquidez e essa questão da controladora. No entanto, já foi dito em algumas vezes, especialmente por gestores profissionais, que existe uma limitação, e de fato existe, de você fechar o capital da própria Comgás. E eu não acredito, sinceramente, que eles vão querer gastar dinheiro para comprar menos de 1% das ações em circulação, já que eles já têm o controle. Pensando aqui, portanto, que a Comgás ela pode ser uma tese de investimentos para você colocar, talvez, ali no seu radar, o que eu preciso te indicar? Eu preciso que você entenda que esse tipo de investimento traz um risco específico. O risco específico de você ter menos gás sendo utilizado. Um dos nossos colegas, especialmente um membro do canal, ele falou: André, eu estou olhando com gás. Mas eu estou vendo que virou aqui uma tendência de as pessoas elas não terem mais dentro de casa o fogão a gás. E essas pessoas elas estão trocando por aquele fogão a indução, um fogão elétrico, né? Será que isso não pode impactar? E aí um outro colega, também membro do canal, falou o seguinte: ah, mas essas pessoas também estão trocando o chuveiro elétrico por um chuveiro a gás. Estou vendo outras utilizações do gás para outras finalidades e a indústria está sendo bastante beneficiada por isso. Será que não vai haver uma certa compensação? E de fato foi uma discussão bastante interessante que aqui nós precisamos ter. Por quê? Porque o mercado ele vai sim se alterando. No entanto, eu não acredito que uma mudança estrutural a ponto de você basicamente perder receita por conta das residências que vão alterar a utilização ali de um fogão por gás ou e outro por indução, que isso vai afetar de forma rápida e quase que imediata os resultados. Eu acredito que isso é gradativo e, claro, vai depender também ali de um custo-benefício. Depender a sua conta de gás em relação àquilo que você vai gastar com energia por conta dessa mudança, talvez não faça sentido, talvez faça, depende talvez do momento. E eu, particularmente, dentro do setor de distribuição de gás, ele me parece ser muito mais previsível. Tanto é que você pode ver aqui nos próprios resultados que, olhando para a receita bruta, né, o resultado bruto, gente, ficou 1 milhão de diferença de um ano contra o outro. Se não existe maior previsibilidade do que isso, eu particularmente não sei.
Claro, o lucro, ele de fato vai oscilar aqui, porque você tem que entender que a empresa é um organismo vivo. E sendo um organismo vivo, no EBITDA, ou seja, os ganhos que você tem antes dos impostos, dos juros, aqui você tem esses dois componentes. De vez em quando um imposto pode ter pegado um pouco mais, de vez em quando você tem um valor de juros ali um pouco mais alto para você pagar naquele momento. Pode ser que alguma dívida de curto prazo esteja vencendo, isso vai fazer efetivamente com que seu caixa dê uma minguada. No entanto, me parece que a empresa tem demonstrado sim valor ao longo do tempo. Me parece que apesar de todas as dúvidas que foram criadas em cima deste ativo, de fato trouxe bons resultados. Que dúvidas são essas? Basicamente existe um processo em que a Comgás já provisionou 1 bilhão e 200 milhões de reais referentes a alguns tributos que até então, tanto no juiz de primeiro grau como depois no tribunal, eles conseguiram uma decisão favorável. Só que quando chegou ao Superior Tribunal de Justiça, essa decisão foi revertida e a Comgás está perdendo este processo e existe aqui uma possibilidade de ela perder e esse dinheiro então sair do caixa e não voltar para nós como dividendos. Ainda que esse seja o caso, para mim, esse é um efeito pontual. Pontual, negativo, bastante negativo, mas não mexe em nada nos fundamentos da empresa. E é esse tipo de questão que eu trago dentro da nossa área de membros para que você não caia em tipo de pegadinhas que alguns influencers não vão saber analisar de forma bastante profunda. E exatamente para que você tenha o conhecimento aprofundado e não caia nesse tipo de besteira e não venda uma ação simplesmente por um ruído, vou deixar aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos também para você continuar acompanhando o meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado